Feliz sábado a todos vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41. Nosso tema dessa noite é Porquê das Provações. E como ilustração para a nossa meditação, usaremos uma velha história, uma velha e conhecida história. Mas quero começar lendo o final dela e não o começo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque se estamos aqui é porque o Senhor cuidou de nós por mais uma semana. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de adentrarmos o Teu santo dia, o sábado, na Tua presença, com a Tua palavra aberta e aguardando ouvir a Tua voz. Ilumina a nossa mente e o nosso coração com o Teu Espírito. Nos faz aprender de Ti e somente de Ti. É o que nós te pedimos, o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Verso 37. Em diante diz assim: O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Verso 46. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Você conhece a história e você sabe o que José passou até chegar nesse momento. Mas um desavisado que talvez esteja ouvindo essa passagem pela primeira vez, ou alguém que lesse sobre essa passagem a primeira vez, ou alguém que presenciasse o que estava acontecendo aqui, essa fala do Faraó na direção de José, talvez chegasse à seguinte conclusão: camarada de sorte esse José. Esse camarada, olha só, hein? Queria eu ser quem? José. Acima de mim, só o Faraó. Só levanta a mão e o pé quem eu deixar levantar a mão e o pé. A esposa aqui que o Faraó arrumou para ele deveria ser uma bonita mulher. Como diriam os jovens, o José estava bem na fita. Né? O José se arrumou. Era mais ou menos como você chegar hoje e visse aquele carrinho preto baixinho na garagem, bem bonito. Cadê ele? Cadê o maestro? Posso nem fazer a piada com ele, ele sumiu. Cadê ele? Não, maestro, cadê o maestro? Sumiu, Lucas. Eu já volto. Você chega na garagem, vê aquele carro baixinho, bonito, né? Maestro do Juvevê, não é? Professor de música lá no CCA Bom Retiro, e fala: cara de sorte esse camarada, hein? Esse Lucas se deu bem. Sabe de nada, né? Não sabe o quanto o camarada ralou. Não sabe o quanto ele passou para chegar até ali. Nós somos assim. A gente olha o quadro pronto e fala: eu quero esse quadro para mim, ou eu não quero esse quadro para mim. Mas a gente não pensa muito no que aconteceu antes. José é uma pessoa que passou
por muitas provações antes de chegar até esse quadro aonde nós acabamos de analisar aqui em Gênesis 41. Eu vou pedir para você voltar um pouquinho na sua Bíblia até o capítulo 37. Vamos repassar algumas coisas importantes da vida de José, e eu quero analisar a vida de José aqui rapidamente em dois aspectos que eu acho que nos ajudarão ou não a responder essa pergunta: por que das provações? Lá no capítulo 37, a partir do verso 1, eu assinalei algumas coisas aqui na Bíblia. A passagem é longa e eu vou fazer algumas assinalações aqui para a gente meditar. A primeira delas é que está bem aqui no verso 2, que diz assim: tendo José quantos anos? Não ouvi. 17 anos. Quantos anos José tinha naquele evento com o faraó do Egito? Você lembra? Como? 30. O pessoal só presta atenção se o rapaz estiver com o sorteio aqui na frente, né? Se ele imitar o Silvio, todo mundo presta atenção. Ele tinha 17 anos no começo da nossa história aqui. E o final da história, ou pelo menos o final dessa sessão que a gente acabou de ler, ele estava com 30 anos de idade, portanto, um intervalo de 13 anos. E o José, ele era um dos filhos de quem? De Jacó, né? E não era um filho qualquer de Jacó. O texto vai dizer algumas coisas sobre José aqui. Ele era, verso 3, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, diz na minha versão. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Vá pintando o quadro. Verso 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Final do verso 6. Ele vai dizer aqui sobre os feixes, que os feixes dos irmãos se inclinavam perante ele. E o verso 8 diz: então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam. Em apenas numa cadeia aqui de 8 versículos, ou de 4 versículos, os irmãos o odiaram por 3 vezes. Não era por acaso. Vocês conhecem a história. José era o filho mais velho de Raquel. Raquel era a preferida de quem? Não posso me mexer muito, né? Raquel era a preferida de Jacó. E por ser a preferida de Jacó, e ela já estava falecida nessa época, José era o queridinho do papai. Era o homem da túnica bonita. Há um quadro pintado aqui que nos mostra que há um problema em fazer diferenciação entre os filhos. Os outros filhos ficaram com ciúmes de José. Não era à toa. Ele era tratado de forma diferenciada pelo pai. Nós já temos um primeiro problema, que é o pai. Mas nós temos também um problema, que é o filho. Eu gosto das meditações do pastor Tiago, porque ele faz sempre uma inversão de ponto de vista que a gente não está acostumado a fazer. Nós estamos acostumados a sempre pintar José como um camarada próximo de Daniel, né? Todas as vezes quando a gente lembra assim de 2 pessoas na Bíblia que não cometeram erros, a gente lembra de quem? De Daniel e de José, via de regra. Mas o José aqui no começo da história, já falei de você, viu, Lucas? Agora você perdeu. Mas o José aqui no começo, você vai ter que perguntar depois o que eu falei. Até lá você vai ficar na... Mas o José aqui no começo da história não é tão bonzinho assim. Ele aceitou a túnica. Ele só não somente aceitou a túnica, mas ele aceitou ser o que personificava aquela diferença que José fazia dele com os demais irmãos. Na linguagem, mais uma vez, atual, o José era o X9, né? Os irmãos aprontavam e o José fazia o quê?
dedurava. E a história, a narrativa aqui deixa muito clara que em momento algum ele se negou a fazer isso para o pai, por mais condenável que isso fosse. Se você for ali no verso 12, por exemplo, 13, você vai ver o Jacó orientando a fazer a campana nos irmãos. E ele fala assim: eis-me aqui, disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. E ele vai. E ali a partir do verso 22, a gente vai ver o que começa a acontecer com Jacó, ou com José. Também lhe disse Rúben: não derramarei sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais sobre ele, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, primeiro, despiram-no da túnica. O X9 ia com a túnica dele para entregar aos irmãos. Ele chegava lá para mostrar quem ele era. Vocês estão vendo? A roupa? O shape? Eu sou diferente de vocês. Primeira coisa que fizeram com ele, tiraram a túnica. Em seguida, o lançaram na cisterna. Diz o texto bíblico que ela estava vazia. Mas certamente não deveria ser um local muito agradável. Úmido, frio. Talvez com objetos cortantes. E ele foi lançado dentro da cisterna. Mais na frente, no verso 28, vai dizer que ele foi vendido pelos irmãos para os midianitas. Mais para frente, no verso 33, vai dizer que os midianitas o venderam a Potifar, para o Egito. Aquele indivíduo que a gente leu lá no capítulo 41, numa situação de reconhecimento, de agora eu sou o bacana do reino, agora eu estou somente abaixo do faraó, e a gente sabe, ou pelo menos vamos ver um pouco disso, por que chegou nessa situação. Mas o fato é que antes, 13 anos antes, segundo a cronologia do texto bíblico, ele era esse menino, 17 anos de idade, diferenciado pelo pai, aceitou a diferenciação, se colocava numa posição de superioridade em relação aos irmãos, e por causa disso vem o quê? As provas. Porque não há como isolar uma coisa da outra. A gente sempre olha para esse texto bíblico e fala assim: como eram ruins esses irmãos de José. Não é assim? E eles eram mesmo, né? Nada do que José fizesse poderia justificar o que eles fizeram para José. Não há justificativa. Mas o fato é que o José, nesse contexto, não era um santinho. Ele provocou. Ele falou: o feixe de vocês, ou vocês vão se ajoelhar na minha presença. Aliás, ele não falou isso só para os irmãos, né? Ele falou isso na presença do pai também. E o Jacó vira para ele e fala assim: você está querendo dizer que todos nós vamos referenciar você? Você sabe disso, você já leu o texto. Tudo bem, ele estava falando do sonho dele. Mas ele não teve filtro, né? Ele falou da forma que ele quis. Essa é uma faceta da vida de José. A aprovação veio. Perdeu a roupa, foi jogado numa cisterna, foi vendido a primeira vez pelos irmãos, foi vendido a segunda vez agora pelos senhores de escravos para o Egito. Provas, provações. O menino queridinho de papai, agora é um escravo no Egito. Num ambiente completamente diferente do que ele vivia. Num ambiente completamente hostil. A prova veio para ele. E entendemos, ou podemos entender, ou podemos concluir, ou não nos é impossível e não nos é vedado inferir que em grande parte o que aconteceu com ele é o quê? Culpa dele mesmo. Concorda ou não? Em grande parte. Mas vamos ver o que acontece aqui na sequência do texto. A gente pula o capítulo 38, vamos para o capítulo 39, que é o que começa a acontecer quando ele chega na casa de Potifar. O verso 2 diz: o Senhor era com José,
Primeira coisa que eu aprendo com o texto bíblico: independente do que José fez, o Senhor continuou com ele. Porque a gente faz as besteiras, mas o Senhor não nos abandona. Nós o abandonamos, ele não. E o texto diz que o Senhor era com José. E continua: que veio a ser homem próspero. Com quem? Com Potifar. Verso 4: logrou José mercê perante a ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Primeira bênção, ele era um homem próspero. Segunda bênção, o Potifar colocou ele como mordomo da casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Terceira bênção, lá no final do verso 6, José era formoso de porte de aparência. Terceira bênção, parou nas bênçãos aqui. Agora o José está numa nova posição. Vendido para o Egito, chegando como escravo, agora ele é o senhor da casa do seu senhor. Mas parece que as coisas vão começar a se complicar para o José de novo. E aí você conhece a história, verso 7. Vem a esposa de Potifar, tenta seduzi-lo e diz: deita-te comigo. Verso 9, parte final. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? O mesmo menino que saiu do Egito, que saiu do seio da sua família e foi para o Egito, e que nós podemos inferir, teve alguma culpa nesse procedimento, nesse processo. Agora ele está na casa de Potifar e está coberto de bênçãos de novo, porque o Senhor era com ele. E o que acontece agora? De forma aleatória, ele é tentado pela esposa do Potifar. E o que ele diz? Comigo não. Eu não aceito. Diferente de colocar a túnica e achar que era o bacana lá atrás, agora ele pega e fala assim: comigo não. Como eu poderia cometer tamanha atrocidade com o meu... E é muito interessante a fala, porque a fala não é em relação, é também em relação a Potifar, mas é principalmente em relação ao meu Deus. Quantas vezes eu e você somos colocados nessa posição? E às vezes a gente faz um arco de conclusões sobre isso, quando a primeira conclusão que nós deveríamos chegar era: como é que eu faria isso contra quem? O meu Deus. Nos evitaria uma série de problemas, nos evitaria uma série de provações. Mas olha, isso não ajudou o José. Porque na sequência do texto, lá no verso 20, depois da narrativa que a esposa de Potifar empreende caluniando José, o texto conclui o seguinte: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E agora? É a minha pergunta para você. Porque se na primeira parte do texto eu posso chegar à conclusão que o José foi colocado diante das provas porque ele teve participação nisso, na segunda parte do texto o José fez o que era certo. Isso resolveu o problema dele? Sim ou não? Não. Porque ele foi para a prisão da mesma forma. Continuamos no texto. Ele vai para a prisão, mas olha só, o final deste capítulo, no verso 23. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Conclui de novo, ele está no meio da dificuldade. Agora não por qualquer participação sua, mas o Senhor continua com ele. E o Senhor o prosperava. E aí vem a história do copeiro-chefe, não é objeto da nossa meditação, vou passar rapidamente. E ele pede para o copeiro se lembrar dele, e você sabe, o copeiro não dá
atenção ao José, embora o José o tenha ajudado, né? E aí diz o verso 1 do capítulo 41. Passados quanto tempo? 2 anos. Você acha que é pouca prova ou é muita prova? O camarada não fez nada. Ele rejeitou a mulher que queria cometer adultério com ele. E ele agora está há 2 anos preso. Teve uma chance de sair, porque se o copeiro tivesse falado que o José tinha ajudado ele, talvez ele já estivesse fora da prisão. Mas ele está há 2 anos preso por algo que ele não fez. Você sabe, alguns teólogos dizem isso, que o fato dele estar preso já foi uma bênção, né? E que o fato dele estar preso, talvez indique que o Potifar percebeu que a esposa, que ele talvez já conhecesse mais ou menos quem era, foi quem aprontou e não José. Porque pela lei, o José deveria ser o quê? Morto. Ele não era para estar preso. Ele era para estar morto. Por isso alguns comentam que talvez o Potifar tenha percebido o que aconteceu e para não ficar completamente desmoralizado diante daquela situação, o prendeu e não o matou. A sequência da história, agora vamos lá para o verso 16 do capítulo 41. José está de novo na possibilidade, e aqui a gente aprende algumas coisas, na possibilidade agora de sair da cadeia, você sabe. E há uma sequência de versos aqui que me mostram uma coisa muito importante que eu e você precisamos ter em mente. O verso 16, o José diz assim: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Verso 25, Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Verso 28, Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Verso 32, a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Se há um momento em que eu posso comparar a vida de José com a vida de Daniel, é esse momento. Assim como Daniel, quando é interfaceado com Nabucodonosor, ele fala: olha, eu não tenho nada para te oferecer, mas o meu Deus pode dizer qual é o sonho do rei. Está aqui agora o José fazendo a mesma coisa. Não é mais aquele menino insolente de 17 anos que aceitou a diferenciação do pai. Ele foi talhado pelas provas por onde ele passou. É uma pessoa agora com um novo tipo de caráter. Vocês não viram, mas alguns anos atrás teve uma lição que falava sobre provação, uma lição da escola sabatina, e me marcou muito porque ali tinha a figura do cadinho. E quando eu li o cadinho, eu falei: o que é cadinho? Eu não tinha a mínima ideia do que era esse cadinho, né? Não vou me chamar de ignorante por causa disso, mas eu não sabia o que era o cadinho. E eu lembro bem do irmão Zedemar, que é ancião lá da igreja do Riacho Grande, em São Paulo, explicando a questão do cadinho, que é onde é colocado o metal, o ouro, por exemplo, e é aquecido. E o ouro fica líquido, para que através desse processo ele seja depurado. As impurezas do ouro se descolam do metal, e assim ele é purificado. E a lição nos trazia exatamente essa compreensão, de que nós passamos por provas na vida para que sejamos depurados. Provas que, como vimos na história de José, podem vir das nossas próprias ações. Provas que, como vimos na história de José, podem vir da ação de terceiros. Porque nós vivemos num mundo de pecado. E nós nos enfiamos em enrascadas ou porque exercitamos o nosso pecado, ou porque alguém exercita o pecado contra nós. E quando alguém exercita o pecado contra nós, ainda tem 2 vertentes. Pode ser circunstancial, em função da ação dessa pessoa individualmente, ou pode estar no contexto do conflito, movido pelo próprio Satanás, diretamente ou indiretamente nas 2 ações. Mas o fato é que agora este José é o José que vai ser reconhecido como o principal no reino depois do faraó.
E aí eu pergunto mais uma vez para você, por que as provações? Por que as provações? O sábio, o pregador, vai dizer que nada faz sentido, né? E às vezes nada faz sentido mesmo. A gente vê gente boa morrendo, a gente vê gente ruim se dando bem. E a gente para e fala, não faz sentido. E se você olhar para a vida de José, na primeira parte você vai falar assim, talvez ele tenha colhido o que ele plantou. Mas na segunda parte você vai olhar e vai falar assim, não faz sentido. O próprio livro de Gênesis, no capítulo 50, vai nos trazer uma resposta. De muitas, imagino. Vá até o capítulo 50. E é o próprio José quem vai dizer, a partir do verso 19, diz assim: respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Verso 20, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, de que se conserve muita gente em vida. E o principal do verso é, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Estudando sobre esse tema, eu vi uma frase de um camarada chamado Max Lucado, que diz assim, analisando várias situações, ele vai contando histórias sobre pessoas que passaram por provações financeiras, provações de doença, provações espirituais que sejam. E ele diz o seguinte, é a frase que ele transmitiu para essas pessoas: você sairá dessa, não será sem dor e não será rápido, mas Deus vai usar esta bagunça para o bem. Eu creio que ele está meio certo nessa frase. Meio certo. Embora ele ache que ele está completamente certo. Eu respeito o que ele acha. Mas eu acho que ele está meio certo. Porque é verdade que muitas das situações em que nós nos enfiamos, voluntariamente ou não, vai haver dor. Aliás, nós estamos aqui numa semana de oração jovem, então para alguns de vocês é difícil falar algumas coisas, né? Porque quando eu tinha a idade de vocês, o maior problema que eu tinha é que eu dormia com meu irmão. Nós tínhamos um quarto assim, 3x3, sabe? Ou 3x4 talvez. E parecia que tinha uma linha que separava assim a minha metade da metade dele. A minha metade era a metade que estava toda arrumadinha e a metade dele era a que tinha as latinhas de cerveja empilhada, era a que tinha os livros tudo jogado um para cada lado, era a cama desarrumada. Não estou falando mal do meu irmão, não, acho que não, espero que ele não esteja vendo, né? Se tiver, Márcio, boa noite. Mas era assim, eu não tinha grandes preocupações. Os jovens têm as suas preocupações, eu sei. Alguns têm preocupações muito graves. Mas na média, a nossa juventude, a gente vai perceber que quanto mais velho a gente vai ficando, as preocupações, os desafios, as ansiedades, as provações vão crescendo. E aí a gente percebe o seguinte, que nesta vida que a gente vive, a dor não é opcional. Eu e você, em algum momento dessa vida, nós vamos passar pela dor. Como diz um amigo, quer nós queiramos ou não. Quer aceitemos ou não. Não é opcional. Nós vamos perder pessoas queridas, nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos envelhecer, virar a idade do condor. De forma que a frase do Max Lucado, quando diz assim, que a dor vai passar, talvez não passe. Tem muita gente que deixou esse planeta aqui, essa terrinha, e a dor não passou. E a pessoa sofreu muito durante a vida inteira. Talvez, no meio desse processo de tempo
alguns de nós consigamos superar várias situações da vida, e é razoável que a gente pense que a gente pode superar várias situações da vida, principalmente com Deus. Mas o fato é que só há um momento, e eu acho que a gente tem que viver com essa convicção, e quanto mais rápido possível a gente viver com essa convicção, menos dor haverá, de que terminar definitivamente com a dor somente com a volta de Jesus. Antes da volta de Jesus não haverá um momento onde não haverá dor. E talvez não exista dor para mim e para você aqui e agora, mas eu tenho uma coisa que eu vou falar para vocês e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Alguém neste momento está sofrendo. E se eu e você somos seguidores do Cristo, e se eu e você temos a convicção de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que nós queremos andar com Ele, nós nunca seremos completamente felizes. Porque alguém aqui e agora está sofrendo. Volto à frase do Max Lucado só para a gente entender duas coisas. Você poderá sair dessa. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem hoje. Eu não sei qual é a sua ansiedade. Eu não sei qual é o momento da sua vida. Eu já passei por excelentes momentos na vida e momentos tristes. Eu já sorri muito e eu já chorei bastante. Eu imagino que a maioria de vocês aqui não é diferente de mim. De muitas situações nós sairemos do momento de dor. De muitas situações também, a gente percebeu que a gente saiu rápido. De outras, a gente ainda está patinando nelas. Nós vivemos na fase e no período da história onde mais pessoas sofrem de uma gama de problemas com o emocional. Depressão, ansiedade, medo. Então, talvez não seja rápido mesmo. Talvez seja rápido. E finalmente, a coisa que eu acredito que ele está completamente correto na frase dele é de que Deus vai usar essa bagunça para o bem. Isso eu tenho certeza. Porque Deus tem usado essa bagunça para o bem. Porque Deus tem nos mostrado através da nossa vida, do nosso viver, do nosso estar e das situações que nós temos passado, que Ele é o Senhor da história. Nós temos percebido quando olhamos para trás que nós temos um Deus que tem cuidado da gente. Muitas vezes eu olho para trás e penso assim, eu me preocupei tanto com essa situação e agora ela está tão longe. Isso me causou tanta ansiedade, isso me causou tanto medo, por vezes isso me causou tanto choro, tanto ajoelhado do lado da cama, mas eu estou aqui, porque Deus cuidou da gente. E Deus vai cuidar de mim e vai cuidar de você, como Ele cuidou de José. O texto diz, o Senhor era com José. E o Senhor é comigo e com você. Por que então da provação, Marcelo? Por quê? Eu não sei o porquê, exatamente. A gente tem algumas hipóteses. Mas uma coisa eu sei. Mas eu só vou falar depois que o Lucas cantar a música que a gente tem para ouvir agora. Vamos lá, Lucas. Ninguém quer o meu microfone. Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta, para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então,
tudo aquilo que reservas, muito além dos olhos meus, dentro do meu coração, sei que estás. Eu tenho confiado em tuas mãos, mesmo assim pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. tu, ó Pai, Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, e o mistério do existir. pergunto, ó Pai, Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, porque, ó Pai, Eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. pergunto, ó Pai, Pai, porque, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, e o mistério do existir. pergunto, ó Pai, Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai, e a tormenta encobre o sol. Porque, ó Pai, Tantas dúvidas vêm a mim e o mistério do existir, pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Embora não consiga compreender, Em tua mão sempre confiarei, oh, confiarei. acredito em ti, ó Pai. Isaías 44, verso 2 diz: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Por que, ó Pai, até a eternidade nós não teremos respostas objetivas sobre isso. Nós não teremos. Mas uma certeza nós teremos sempre: o Senhor é contigo. Aonde quer que você estiver, se você se enroscou sozinho, o Senhor é contigo. Se alguém enroscou você, o Senhor é contigo.
Se o conflito te atingiu, o Senhor é contigo. E Ele vai ser conosco e Ele vai ser contigo até o fim. Até o dia que Jesus voltar para essa terra. E a gente não precisar mais perguntar por que, ó Pai. E a gente poder falar para Ele: obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve comigo na provação. Por isso, o que a gente tem que aprender mesmo é esperar nele. É esperar nele. Porque, como diria Pedro, para onde mais eu posso ir? Se só o Senhor tem as palavras da vida. Fique em pé, vamos orar. Eterno nosso Pai, obrigado, Senhor, porque pelo estudo da Bíblia nós sabemos que o Senhor está no leme da história. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não tem sido fácil, para alguns mais, para outros menos, mas no geral não tem sido fácil. E a gente não tem muita esperança de que vai melhorar, pelo contrário. Os tempos são difíceis. E o Senhor já havia adiantado que por culpa do ser humano eles seriam difíceis. Mas o Senhor é aquele que surge no meio da escuridão, do mar revolto, das dificuldades, para nos dizer: eu sou contigo, louvado seja o teu nome. Senhor, aqui está um grupo dos teus filhos, muitos deles jovens, e a tua palavra diz, Senhor, para que nós o reconheçamos sempre. Mas quanto mais jovens formos, e enquanto jovens formos, e percebemos o Senhor mais cedo teremos a visão correta dessa vida. Mais cedo perceberemos que o melhor é andar contigo. E mais cedo concluiremos que aqueles que andam longe de ti vão ter mais problemas. Senhor, coloca a tua mão poderosa sobre esse grupo de jovens, a liderança, que fez um programa tão bonito quanto este dessa semana, para que eles continuem animados em ti a seguirem em frente. Tem as dificuldades, tem os desafios, tem os percalços, mas vale a pena trabalhar para ti, Senhor. Mantenha acesa no coração deles essa certeza. Que todos esses jovens que estão aqui sejam sempre acompanhados por ti, e mais do que isso, Senhor, sejam lembrados da tua presença. Reconheçam a tua presença e clamem pela tua presença. Nós já estamos no teu dia, o teu santo dia, o sábado, conforme a tua palavra diz. Que durante esse dia, que é teu e não nosso, a tua promessa de estar conosco de forma especial seja mais uma vez cumprida. Habita a nossa mente, o nosso coração de forma poderosa, nos livrando daquilo que não é eterno, daquilo que é temporário e que tem nos sugado tanto, para nos dar um vislumbre, uma pequena centelha daquilo que o Senhor tem guardado de verdade para os teus filhos. Fica conosco, o que nós te pedimos, o que te agradecemos, em nome de Jesus, amém.